Olá, bom dia! Quarta-feira, 5 de agosto, TVT News primeira edição está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise e informação. E abrimos com os principais destaques do dia. Eduardo Bolsonaro se reuniu com o governo Trump antes do cancelamento do visto da embaixadora brasileira em Washington. O Brasil repudia a retaliação dos Estados Unidos e acusa o governo Trump de usar justificativas falsas para interferir na eleição brasileira. Após novos ataques de Milei, o governo Lula rebaixa a relação com a Argentina e afasta embaixadores das negociações entre os dois países. Pesquisa Quest mostra Lula à frente em todas as disputas de primeiro e segundo turno. A aprovação do governo segue estável. Isolado e sem alianças, Flávio Bolsonaro recorre a uma solução caseira e deve anunciar hoje Rogério Marinho, do próprio PL, como vice. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Nova pesquisa Quest mostra o presidente Lula na liderança em todos os cenários testados para a disputa presidencial de 2026. No cenário de primeiro turno da pesquisa estimulada, Lula aparece com 39% das intenções de voto e lidera a disputa. Flávio Bolsonaro vem na segunda posição com 30%. Na sequência, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 4% cada um. Romeu Zema tem 2%. Já Cabo Daciolo, Augusto Cury e Samara Martins registram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Eleitores indecisos somam 10%, enquanto brancos, nulos e quem não pretende votar representam 8%. Num eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 41% das intenções de voto contra 39% do adversário. Lula teve queda de 1%, enquanto Flávio cresceu 2 pontos, tudo dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 16%. Os indecisos representam 4%. A pesquisa também aponta estabilidade na avaliação do governo federal. 48% dos entrevistados aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 47% desaprovam. O resultado repete os números da rodada anterior do levantamento. Quando os eleitores são questionados sobre a avaliação geral do governo, os índices de aprovação e desaprovação aparecem empatados. 36% consideram a gestão positiva e 36% avaliam como negativa. A pesquisa Quest também mediu o conhecimento e a rejeição dos principais nomes da disputa presidencial. O presidente Lula é o mais conhecido entre os eleitores. 45% dizem que conhecem e votariam nele, enquanto 52% afirmam que conhecem, mas não votariam. Flávio Bolsonaro aparece com 41% de eleitores que dizem conhecer e votariam no senador e 54% que conhecem, mas não escolheriam o nome dele. Vamos nos aprofundar sobre essa pesquisa que sai hoje, nesta quarta-feira. Laura Capriglione, Eduardo Castro aqui comigo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia. E quero trazer também o nosso convidado já. Temos já Aldo Fornazieri, cientista político, coordenador do curso de pós-graduação em Estratégia e Liderança Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo. Professor Fornazieri, seja bem-vindo. Eu quero começar com você, aliás. Quero impressões gerais sobre essa pesquisa que a gente acompanha hoje, essa nova rodada da Quest. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Thalita, Eduardo e Laura. Laura, tá, é Laura, né? Isso, tudo certinho, professor. Tudo certinho, então tá bom. Então, eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com a pesquisa. Porque o que explicaria, digamos assim, uma queda do Lula e um crescimento do Bolsonaro de 2 pontos? Antes, a diferença estava em 8 pontos e agora ela caiu para 5 pontos. Ela ficou basicamente igual à pesquisa da Folha de São Paulo.
E, digamos assim, o que tem de novo em relação... É que tem uma voz aqui... Peraí, deixa eu pedir que para o tem pessoal acertar isso, mutar as vozes, para que o professor possa continuar a análise. Foi, professor? Tá bom, agora parece que sumiu a voz. Então, Pronto. digamos assim, o que aconteceu de novo foram a intensificação de denúncias acerca do Lulinha, né? Sim. Eu acho que foi isso que aconteceu de novo, mas eu penso que isso é insuficiente para explicar a leve queda do Lula e também o crescimento do Flávio, porque essas denúncias já vinham acontecendo, e talvez eu penso que o PT reagiu muito pouco a essas denúncias, porque essas denúncias são muito complicadas, né? E tem uma manipulação em torno das denúncias, porque, por exemplo, ontem eu estava assistindo a Globo News e aquelas chamadas que ficam rodando embaixo dos apresentadores dizia mais ou menos o seguinte: PF descobre que amiga do Lulinha fez transferências para Marcola. Quer dizer, é uma chamada absurda. Por quê? Por que fala que a amiga do Lulinha fez transferência? Tinha que ter dito a Roberta fez transferências para o Marcola, sem mencionar Lulinha. Então, evidentemente que há, digamos assim, desinformação, manipulação eleitoreira, né, por parte de alguns órgãos de imprensa, e uma falta de uma defesa enfática do PT acerca ou crítica daquilo que está acontecendo com o Lulinha, porque até o comentarista Walter Maierovitch, que é meu amigo, ele fez um comentário na Wall News dizendo o seguinte, quer dizer, por que o Mendonça decretou uma investigação contra o Lulinha? Na medida em que nem o Marcola e nenhum dos mencionados e relacionados tem foro privilegiado. Então, há penso eu, uma arbitrariedade por parte do Mendonça, que ela deveria ser criticada, porque ele não é o juiz natural. Se há algum tipo de envolvimento do Lulinha, essa investigação deveria partir da primeira instância da Justiça Federal e não do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, são suposições que o Supremo Tribunal Federal vai fazendo, e a Polícia Federal junto, né, do meu ponto de vidas, e se há alguma coisa a ser investigada, ela tem que partir da primeira instância e não do Supremo Tribunal Federal, onde ninguém, nesse momento dos mencionados, tem foro privilegiado. É um detalhe, inclusive, nessa contextualização que o professor traz. A pesquisa Quest saiu a campo de 31 de julho, sexta-feira, a 3 de agosto, que foi segunda-feira, né? 31, 2, segunda-feira. Foi no dia 31, justamente na sexta-feira, que esses dois inquéritos contra Lulinha foram abertos, a pedido de André Mendonça. Então, realmente era um tema que estava fervendo durante esse final de semana, quando a pesquisa Quest foi às ruas ouvir as pessoas, entrevistar as pessoas para essa pesquisa de intenção de voto. Muito bem colocado. Laura Edu, quero ouvi-los também. Laura, bom dia. Bom dia, professor. Bom, eu acho que vamos só prestar atenção nessa chamada, né? Amiga de Lulinha fez transferência para Marcola. Para mim é pior Marcola do que amiga de Lulinha. Para mim, o Marcola, 99% do povo brasileiro vai ler uma coisa dessa e vai entender que é o chefe do PCC. É Lulinha e PCC ali na mesma frase. É Lulinha e PCC na mesma frase. Então... ninguém sabe que é o Marcola. O Marcola, aliás, é uma figura... de bastidores. De bastidor, isso, exatamente. Isso. Uma figura de bastidor, não é uma figura conhecida, não é nada disso. Então, mas eu acho que a gente está vivendo a campanha eleitoral mesmo em estado bruto mesmo, né? Quer dizer, a gente chegou a comentar aqui os jornais noticiando com absoluta coincidência todas as palavras, toda a investigação sobre o Lulinha autorizado pelo Mendonça. Quer dizer, então, nós estamos vendo a campanha eleitoral em pleno curso. Agora, eu concordo com o professor também, que eu acho que a reação do PT
está sendo aquém do que deveria ser. Quer dizer, na verdade, o que a gente está vendo, o que a gente tem visto, são os atos de lançamento da candidatura do Lula e tal, não sei o quê, mas atos esses que não são cobertos pela grande imprensa, que não... E, ao mesmo tempo, um silêncio, né, do PT nas redes sociais. É importante a gente entender que essa batalha não vai ser uma batalha fácil. Sim. Eu acho que essa pesquisa, eu acho que ela traz uma boa notícia. Acabou a ideia de que, olha, vamos ganhar em primeiro turno, está tudo garantido, está tudo ganho. Ela dá um bom sinal para nós e para todas as forças progressistas, e não só progressistas, as forças comprometidas com a democracia, de que, olha, vamos ter que sair a campo, vamos ter que colocar a cara para bater, vamos ter que entrar em campanha eleitoral. Então, eu acho que ela acaba com uma certa ilusão que a gente tinha, ou que a gente chegou a acalentar, de que a batalha seria fácil, porque o Flávio Bolsonaro ia se desmilinguir completamente e tal. Cara, é isso. Nós não temos hoje uma eleição no Brasil, e nós vamos falar depois sobre isso, que opõe esquerda e direita, uma eleição ideológica. Nós temos o seguinte, nós temos os Estados Unidos contra o Brasil. Só isso já dá a dimensão exata do que é que está em jogo aqui e o tamanho da batalha política que nós vamos ter que travar. Perfeito, Edu, bom dia. Bom dia. Eu vou dar um pouquinho do outro lado nessa preocupação. É tudo dentro da margem de erro. Nós estamos falando que o presidente Lula continua com 8 milhões de votos a mais do que o candidato Flávio Bolsonaro, na pior das hipóteses, que é essa, que é um aumentando e o outro descendo. Poderia, margem de erro, quanto é que é? 39 a 30... A 41... 39 a 30 e... Cadê a nossa tarja? Bota de volta a nossa tarja, que estava agora no ar, só para me lembrar aqui. Isso. Olha lá, 39 a... 44. 44. Você tira 2 de um lado, bota 2 do outro, é 41 a 32. Sim. Então, dentro da margem. Está dentro da margem de erro. Ao mesmo tempo em que não está ganho, não é fácil, tem todos esses aspectos que nós estamos colocando, está dentro da margem de erro. Se fosse alguma coisa tão definitiva, tinha estourado a margem pelo menos em um ponto, né? Então eu acredito que tem aqui uma variação normal, porque a mancha da pesquisa vai mudando, e tem 8 milhões de votos em favor do presidente Lula nesse instante, acima do segundo colocado. Não é que o presidente Lula tem isso em cima no geral, acaba sendo, né? Mas é o que tem de vantagem, é muito mais do que foi. Quantos votos nós tivemos na última eleição? 1 milhão e 2 milhões, 3 milhões? Né? Então é mais, a diferença no primeiro turno está maior do que foi no segundo. Então, o que não quer dizer tranquilidade, mas também não quer dizer, meu Deus, sim, fogo no forte. Não, está igual, continua tudo a mesma coisa. Deixa eu trazer alguns detalhamentos, então, em relação à pesquisa e o cenário que a gente vive. Um destaque da pesquisa Genial Quest é a redução da vantagem de Flávio Bolsonaro entre eleitores evangélicos, um dos principais segmentos de apoio do senador. Aliás, o jornalista Lauro Jardim, que aponta no Globo que em julho Flávio Bolsonaro tinha 53% das intenções de voto contra 31% de Lula entre evangélicos. Na pesquisa de agosto, o senador aparece com 48%, enquanto o presidente tem... Cadê? Me tiraram a lauda. A vantagem de Flávio, que era de 22 pontos percentuais, caiu para 15 pontos nesse novo levantamento. Tá aí. Deixa eu mandar essa daqui para o pessoal aqui da técnica, para botar no ar para mim, urgente, para a gente ter a noção, poder visualizar os votos aí de Flávio Bolsonaro e do presidente Lula nos diferentes segmentos sociais. Bota no ar para mim e daqui a pouco eu trago o contexto político também que foi questionado por aí. Tá vendo? A gente tem evangélicos ali no final, olha. Deixa eu abrir que eu não consigo ver dali. Evangélicos, 33 para Lula, 48 para Bolsonaro. Daí a gente tem ali onde Bolsonaro tem mais votos, tá do lado esquerdo para o direito, então no sul, entre evangélicos, ensino superior, população branca, 5 salários mínimos ou mais. E do lado esquerdo, a gente tem onde Lula, em quais segmentos Lula tem mais votos. Nordeste, pessoas pretas,
Bolsa Família, ensino fundamental, até 2 salários mínimos, pessoas sem religião, 60 anos ou mais. Então, assim, é interessante visualizar esse quadro, porque a gente vê onde estão os eleitores realmente de cada um desses 2 postulantes. Professor Fornazieri, queria te ouvir sobre esse quadro que a gente está vendo e o que ele diz em relação a esse processo eleitoral. Bom, eu acho assim que o que eu observei em relação aos evangélicos é que está tendo mais debate no meio evangélico. Então, por exemplo, nas redes sociais, antes você não via pessoas evangélicas se manifestarem críticas ao Flávio Bolsonaro e, eventualmente, em favor do Lula, mas tem crescido muito. Eu tenho visto nas redes sociais jovens evangélicos e outras figuras evangélicas fazendo críticas muito fortes ao Flávio Bolsonaro, inclusive fazendo críticas muito fortes ao Cila Malafaia, ao Edir Macedo e assim por diante. Penso que, então, há um momento de maior reflexão naquela rigidez que havia no meio dos evangélicos. E, de certa forma, então, isso desbloqueia um pouco as mentes e pode favorecer um certo crescimento do Lula. Eu acho que, eu penso que é um pouco isso. E também várias denúncias envolvendo a moralidade do Flávio Bolsonaro. Eu vi, por exemplo, vídeos de evangélicos abordando um suposto vídeo do Flávio Bolsonaro numa festa do Vorcaro. Então, aquela áurea de moralidade que existia em torno do Flávio Bolsonaro, de um cara que é família, Deus e não sei mais o que, parece que ela está se desfazendo no mundo evangélico. E isso pode fazer com que haja uma maior flexibilização e, portanto, talvez a captura de votos por parte do Lula, ou, no mínimo, perda de votos no lado do Flávio Bolsonaro. Os demais setores, eu acho que eram mais ou menos previsíveis nas pesquisas anteriores. O Bolsonaro continua forte no Sul, mas, por exemplo, eu acho que há algumas surpresas, né? No Sul, a diferença diminuiu. Em São Paulo também, a diferença, surpreendentemente, é menor do que se esperava, né? Até o Lula pontua melhor que o Haddad aqui em São Paulo, porque se especulou muito de que o Haddad foi lançado para puxar o Lula para cima, mas talvez ocorra o contrário, né? O Lula tenha que puxar o Haddad para cima. Então, eu acho que isso reflete uma certa normalidade, uma certa estabilidade. Tudo mostra que tem uma polarização continuada no país e que essa polarização continuada, ela estabelece essa relativa fixidez dos votos. É muito difícil mudar voto. Quer dizer, então, eu tenho dito que é uma eleição da luta de Deus contra o demônio, do bem contra o mal. Quer dizer, cada um representa, o outro é a representação do mal para cada um dos lados. E isso também permite e favorece essa fixidez dos votos, essa pouca mobilidade nas pesquisas, né? Deixa eu trazer contexto político aqui. A pesquisa trouxe questionamentos em relação a episódios políticos que marcaram as últimas semanas. Em relação à reaproximação entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, 59% dos entrevistados acreditam que o apoio da ex-primeira-dama aumenta as chances de vitória do candidato do PL. Já 31% dizem que a aliança não muda o cenário eleitoral. 52% dos entrevistados disseram considerar errada a proibição pelo Supremo Tribunal Federal de visitas políticas a Jair Bolsonaro, o que mostra que a decisão alimentou a narrativa de vitimismo do bolsonarismo. Sobre a crise comercial com os Estados Unidos, 53% avaliam como ruim a resposta do governo Lula ao tarifaço de Donald Trump. Eram 36% na última rodada, enquanto 38% consideram a reação positiva, queda de 1 ponto. Está aí na tela para a gente. A pesquisa também perguntou quem melhor representa o discurso de defesa dos interesses do Brasil. Lula mantém a dianteira, está à frente de Flávio Bolsonaro nesse quesito, mas com queda de 51% para 46%, enquanto Flávio subiu de 24% para 38%.
O levantamento ainda avaliou a repercussão da reunião de Flávio Bolsonaro com embaixadores, em que o senador voltou a levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Para a maioria dos entrevistados, 54%, as declarações não afetam a chance de voto no candidato do PL. Eu vejo essa pesquisa de uma forma bastante pessimista. Eu acho que assim, tudo que a candidatura do presidente Lula tinha conquistado em relação ao discurso que fazia em defesa da soberania, as respostas que deu aos Estados Unidos nesses últimos tempos, parece que derreteram. E Flávio Bolsonaro conseguiu aí aumentar alguns pontos em temas que tinham sido muito satisfatórios até então na campanha do presidente Lula. Quero ouvi-lo sobre isso, Laura. Então, eu acho que a gente tem que... É claro que eu concordo com o Edu, que não é que perdemos e tal, não sei o quê, mas tendencialmente a gente poderia esperar, e eu acho que era o que a gente estava esperando, que com o Flávio Bolsonaro não tem vice. O Flávio Bolsonaro não conseguiu fazer uma frente de partidos, ele está... É o PL estado puro. E agora você vem com essa história de que vai ser o Robson Marinho... O Rogério Marinho. O Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha dele, que vai... Ou seja, os caras não conseguiram somar nada à candidatura dele. Fizeram um ato que... Bom, enfim... o problema é o seguinte, o problema é que nós temos eu acho que um dos grandes problemas, não é o problema, mas um dos grandes problemas é o seguinte... Nós temos uma imprensa no Brasil que é uma vergonha. Vou falar a real. Quer dizer, veio essa história do Lulinha, o assessor do Lula. Veio essa história do Lulinha. O Lulinha, até agora, vamos lá, nós vamos falar sobre isso. Até agora, ele pegou, o que parece, ele pegou R$276 mil emprestados, pagou. O cara pegou 65 milhões. O Flávio Bolsonaro pegou 65 milhões e ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Sim. Mas a imprensa trata as duas coisas como se fossem a mesma coisa. Essa história da investigação sobre o Lulinha, a enésima... Olha, é irritante até a gente pensar em quantas vezes esse assunto já veio à baila. E ele volta como se fosse nada. Então, como se fosse uma novidade, como se fosse, olha, agora sim nós vamos pegar. Quer dizer, o que eu acho é o seguinte, nós temos uma imprensa muito canalha no Brasil, que equipara o que é incomparável, que coloca em pé de igualdade o que não é possível de ser, não tem até a proporção, né? Um é 256 mil, o Lulinha, coitado, essa tal desse lobby incrível que ele fez, não resultou em nada, não tem um contrato, quer dizer, é impressionante uma coisa dessa, é impressionante quando a gente olha e fala, bom, mas para que tenha havido tráfico de influência, teria que ter, sim, o cara influência. Ele teria que ter tido, de fato, influência, sim, mas, porque senão ele está traficando resultado. O quê? Teria que ter tido resultado, pois é. A influência é mandar no contrato, é falar, olha, esse contrato vou fazer com esse cara. Nem isso aconteceu. E, no entanto, a imprensa brasileira, grosso modo, essa imprensa golpista, publica e dá essas notícias como se fosse a mesma coisa. Eu acho que é isso. Quer dizer, nós vamos ter uma árdua batalha. Eu não acho que a gente está perdido, eu não acho nada disso, mas eu acho que várias pessoas estão falando, o Lula chegou no seu teto. Mas como o Lula chegou no seu teto se o Flávio Bolsonaro não para de se desmilinguir, né? Então, é muito louco, porque o Flávio desmilingue, mas o Lula não cresce. E fica tudo... Bom, enfim, então eu acho que nós vamos ter uma batalha grande e eu acho que essa coisa, essas estocadas que os Estados Unidos dão a todo momento, que o Milei deu, e o Milei repetindo, e corrupto, isso passando na grande imprensa brasileira, o Milei falando, é ladrão, é ladrão, é ladrão. Gente, vocês acham que o povo brasileiro não se deixa influenciar por isso? Eu acho que deixa. Então eu acho que nós temos um problema, eu acho que um dos grandes problemas vai ser essa questão da comunicação. A gente vai ter que pegar e estabelecer formas alternativas, como a gente já fez, de comunicar o que o presidente Lula fez e é.
Antes de passar para você, deixa eu trazer só mais uma notícia aqui. A Laura adiantou, né, sobre o vice de Flávio, que pode ser anunciado hoje. Olha, isolado nessa disputa presidencial, sem conseguir fechar alianças com outros partidos, o senador Flávio Bolsonaro deve anunciar, então, hoje o nome do vice de sua chapa. Segundo a CNN, a decisão foi antecipada após a equipe jurídica da campanha avaliar que o prazo para definição termina hoje, o último dia das convenções partidárias. Segundo a apuração do jornalista Lauro Jardim, do Globo, Rogério Marinho deve ser oficializado como companheiro de chapa de Flávio Bolsonaro. A escolha de um nome do próprio PL ocorre após PP, União Brasil, Republicanos e Podemos decidirem pela neutralidade no primeiro turno e rejeitarem uma coligação com o partido. A expectativa é que o anúncio seja feito às 11 horas da manhã em Brasília, ou seja, daqui a pouquinho, viu, Edu? E essa, para mim, é a maior pesquisa da semana. De novo, batendo. Não desmerecendo a pesquisa que saiu hoje, não desmerecendo os resultados, mas como eles estão dentro da margem de erro, eu acho que essa pesquisa é a maior da semana. Flávio Bolsonaro vai sozinho, só o partido dele. Porque esses caras eles não estão nem aí para plataforma política, para se é ladrão ou se não é, se é comunista ou se não é, se é reacionário, se está aí para democracia ou não. Esses caras não estão. Esses partidos aqui, que nós estamos falando, aqueles que poderiam apoiar o Flávio Bolsonaro, Republicanos, União Brasil, que mais? Progressistas, que agora chama a União Brasil, tem mais um. Esses caras aí, Podemos, esses caras aí não estão nem aí para plataforma política, não estão nem aí para o futuro do Brasil. Eles querem saber de estar no governo. É isso que eles querem. Eles querem dinheiro. Eles querem. Como eles estão vendo como refratário e não querem se juntar à campanha de Flávio Bolsonaro, eles estão vendo alguma coisa que os institutos de pesquisa não estão na base deles, eles estão vendo alguma coisa que os institutos de pesquisa não estão conseguindo transformar em número. Todos eles fugiram do Flávio Bolsonaro. Todos. E o Lula fechou a maior aliança que ele conseguiu em todas as 7 eleições. Essa é a grande pesquisa da semana, na minha opinião. Mas devemos pegar como base para trabalhar, né, a campanha do presidente Lula e a campanha dos partidos e principalmente Senado, né, pegar como informações relevantes essas que estão saindo nas pesquisas. Mas para mim a principal pesquisa da semana é essa. O Flávio Bolsonaro vai ter que anunciar o Rogério Marinho como vice. Ele queria uma mulher e de outro partido. Não vai conseguir mulher e não vai conseguir do outro partido. Você quer mais sinal de que a campanha dele está fazendo água? De que eles não acreditam que o mundo político, que é quem mais entende de política cá entre nós, né, de um jeito ou de outro, por bem ou por mal, por bem ou pelo mal, mas são eles. Eles é que estão sentindo o cheiro da água, vendo se tem sangue ou se não tem. Para mim, essa é a grande pesquisa da semana. Professor Fornazieri, quero finalizar com você a última análise. Eu li um texto agora há pouco que diz que, inclusive, Flávio Bolsonaro ganha alguns votos nessa última rodada da pesquisa Quest, porque existem muitos que querem mudança no governo. E mudança no governo, assim, qualquer um que esteja aí. E daí o voto para Flávio Bolsonaro vai no sentido de que ele é o mais próximo de ganhar de Lula. É um voto que mistura aí o antipetismo, mas que une também essa vontade de outra coisa, vontade do novo, vontade de repor, de mudar de fato. Eu queria te ouvir também um pouquinho em relação a isso e daí você fecha com a sua análise. Tá. Bom, eu concordo que eu acho que há um anseio de mudança, né? Eu penso que o governo Lula, ele inovou pouco, né? Ele olhou muito mais para o passado, para os governos do passado, do que para o futuro. E, nesse sentido, ele abriu brecha para que esse anseio por mudança, ele cresça. Mas eu acho assim, que um dos grandes problemas da campanha do Lula é o fato de que, durante todo o governo se comunicou muito mal. Quer dizer, tem bons programas que ninguém sabe que existe. E isso mostra, digamos assim, a dificuldade que se teve nas avaliações do governo. Só agora, e ainda dentro de um empate técnico, a avaliação positiva supera em 1 ponto a avaliação negativa. Mas as avaliações negativas, ao longo desse processo, ela vinha sendo maior do que a avaliação positiva.
E, por exemplo, o Datafolha já tinha mostrado que, quando se pergunta quem é o principal culpado pelo tarifaço, aparecia o Lula em primeiro lugar, o Trump em segundo lugar e o Flávio em terceiro lugar, a família Bolsonaro em terceiro lugar. O que é isso? Isso é um sintoma claro, e essa pesquisa da Quest confirma isso, de que o governo se comunica muito mal. Eu já tinha dito em artigos, tudo mais e tal, que não dá para fazer uma defesa em abstrato da soberania, porque ninguém sabe o que é soberania. Quer dizer, você tem que ter outros argumentos mais convincentes para mostrar que o governo defendeu o Brasil, que o tarifaço é ilegítimo e assim por diante. Isso não foi demonstrado. Então, e isso gera pouco engajamento nas redes sociais. Se você olhar as redes sociais, por exemplo, você vê um nível de ataque contra o governo, contra o Lula, muito mais forte do que o nível de ataque que é feito dos petistas, do governismo contra o Bolsonaro. Porque veja o seguinte, quer dizer, em campanha eleitoral você tem que atacar, não basta só defender o Lula. O ataque é a melhor forma de defesa, e eu acho assim que o nível de ataque que você percebe nas redes sociais é muito baixo em relação ao nível de ataque que o bolsonarismo desfere contra o governo, contra o Lula e assim por diante. Então, existe um conjunto de problemas. Vejam o seguinte, quer dizer, esse argumento do Eduardo, que ele sai sozinho, nós temos que lembrar que em 2008 e 2018, o Bolsonaro ganhou sem TV e também sozinho. Então, é preocupante, o quadro é preocupante, porque a polarização tende a aumentar durante a campanha. E, nesse sentido, eu acho assim que a distância, embora ela tenha um certo conforto, eu acho que se estabeleceu um desempate, mas as tendências que essa pesquisa demonstra não são confortáveis. Professor Fornazieri, muito obrigada pela sua companhia aqui essa manhã. Bom trabalho por aí, um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Até. Olha só, Eduardo Bolsonaro esteve em Washington e se reuniu com representantes do governo Donald Trump poucos dias antes de os Estados Unidos revogarem o visto da embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti, o que aconteceu nesta terça-feira. A informação é do Globo. Segundo o jornal, aliados de Eduardo comemoraram o agravamento da crise e apostam que o conflito possa favorecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. O governo brasileiro repudiou a retaliação e classificou como falsas as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos. O governo Trump alega que o Brasil demorou a aceitar Daniel Pérez como embaixador americano em Brasília. Esse aval, que é chamado agrimã, deve ser pedido de forma confidencial antes do anúncio público do diplomata. Segundo o Planalto, os Estados Unidos anunciaram Pérez antes de consultar formalmente o Brasil, conforme a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O pedido ainda está em análise e não há prazo legal para a resposta. O governo brasileiro acusa ainda os Estados Unidos de tentar interferir na eleição. Sobre a negativa de visto aos funcionários do governo americano, o Brasil diz que eles visitariam o país para pôr em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro, numa tentativa inaceitável de interferir no processo político nacional. O Brasil reafirmou a defesa do diálogo. Vamos conversar sobre isso tudo que está em jogo agora e deixa eu chamar para essa conversa Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP, professora da PUC São Paulo. Elaine, sempre um prazer te receber, seja super bem-vinda. Quero começar te ouvindo. Qual o peso de uma decisão como essa de retirar um visto de uma embaixadora brasileira? Explica para a gente. Bom dia. Olá, Thalita. Olá, Laura. Olá, Eduardo. É bom estar aqui com vocês sempre, com todo mundo que está nos ouvindo ou acompanhando pelas redes de uma forma geral.
É bem preocupante, na realidade, esse ato, não só porque ele é uma escalada na tentativa de corte das relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Brasil, mas também como parte de um processo bem longo que tem sido observado em alguns países, especialmente os países que estão sendo governados pela extrema-direita, no cuidado com a manutenção das relações diplomáticas com outros países. Então, basta a gente lembrar que teve há pouco tempo a invasão de embaixada aqui na América Latina para retirada de pessoa que estava dentro da embaixada, que é uma violação muito grande. Na prática, a gente não tem casos recentes de revogação de vistos de embaixadores que estão trabalhando na representação entre estados amigos. Às vezes o que acontece é a declaração da pessoa como uma pessoa não grata, às vezes a gente observa, por exemplo, uma chamada para uma explicação, prestação de informações, mas esse tipo de ato, que é um ato que coloca a pessoa na precariedade no país, ele não é comum, ele não é habitual. Porque revogar o visto não é a mesma coisa de expulsar, não é a mesma coisa de convocar para prestar esclarecimentos, declarar a pessoa como não grata. E nesse caso específico, a fundamentação é completamente desarrazoada, ela não faz sentido algum para aquilo que foi apresentado. Então é bastante preocupante nesse cuidado. Eu vou passar para a Laura e para Edu para apontamentos, questionamentos para a professora Elaine. Laura. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque de fato é uma coisa que não tem precedente, não tem na história das relações diplomáticas entre o Brasil. Agora, vamos ver, tem uma crise diplomática com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem uma crise diplomática com a Argentina. Então, não sei se vocês repararam, mas na convenção do PL, tinha aquela coisa, aquele mapa da América do Sul, o Brasil de vermelho cercado de países azuis por todos os lados. O discurso que a Argentina está usando para se contrapor a esse rebaixamento diplomático, eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre esse rebaixamento das relações diplomáticas com a Argentina. Mas a Argentina está falando, o Brasil está se isolando ideologicamente, porque o Brasil, por suas posições ideológicas, o governo do Brasil, ele está virando as costas para o mundo. Isso pega, gente, isso é uma narrativa que, por que a Argentina está tão bem com o Trump e nós não estamos? Nós estamos sendo... Então, eu acho que a gente é uma situação muito complexa mesmo, e complexa na forma como o governo deve responder a isso, porque é tão desarrazoada essa medida americana, que a gente, com o nosso complexo de vira-lata habitual, muitas vezes a gente fala, alguma coisa nós fizemos, algum erro nós cometemos. Porque se os Estados Unidos e a Argentina estão contra, alguma coisa nós aprontamos. Então, eu acho que isso dialoga com essa coisa, primeiro, é a potência. Vamos lembrar, os Estados Unidos era até ontem o sonho de consumo de tudo quanto é brasileiro que queria morar lá. Então, não é uma briga trivial, não é uma briga fácil, não é uma briga... Agora, é isso, né? Quer dizer, o que os Estados Unidos querem... os Estados Unidos, com o Milley, que é o marionetezinho do Trump, querem fazer, é exatamente isso. Falar, olha, tá vendo? Um governo de esquerda prejudica os negócios, o governo de esquerda prejudica as relações, prejudica o diálogo, prejudica a conversa. Isso bate. Eu acho que a gente precisa dar uma resposta muito inteligente a isso, porque é isso, o Milley vem aqui, xinga o Lula de tudo quanto é coisa, xinga o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca. Depois ele, numa entrevista no La Nation, repete reiteradas vezes, de maneira maníaca, que o Lula é ladrão. É complicado a gente pegar e reagir a isso. Porque, de novo, nós estamos nas cordas. Nós ficamos nas cordas quando o cara fala, eu que tenho que provar que eu sou inocente, entendeu? Então, essa que é
eu acho, a confusão desse momento. Mas queria te perguntar também sobre esse rebaixamento da Argentina. Deixa eu trazer a notícia completa, inclusive antes. Olha só, o governo Lula rebaixou o nível das relações diplomáticas com a Argentina, em resposta aos novos ataques do presidente Javier Milei ao presidente brasileiro e às instituições do país. Em uma decisão sem precedentes na história da relação entre os dois países, o Itamaraty informou ao embaixador argentino em Brasília, Guilhermo Daniel Raimondi, que ele pode voltar para Buenos Aires. A informação é da Folha de São Paulo. Raimondi não foi expulso nem declarado persona não grata, mas deixará de ser o interlocutor do governo brasileiro e não tem prazo para sair do país. Ao mesmo tempo, o embaixador brasileiro Júlio Bitelli não voltará a Buenos Aires. Enquanto persistirem as ofensas de Milei, as embaixadas dos dois países serão comandadas por encarregados de negócios. Apesar dos ataques terem partido de Milei, a chancelaria argentina acusou o Brasil de se isolar da região por razões ideológicas. Nesse sentido que a Laura trouxe, eu boto até o Paraguai. Eu estava vendo aqui um bolsonarista comentando, ele postou, na verdade, uma foto do presidente paraguaio com Donald Trump, porque eles estão assinando acordos nucleares. E o comentário dele era esse: enquanto o Brasil busca briga com o Paraguai, a gente tem um presidente do Paraguai buscando acordo com Trump. Então é essa narrativa que está sendo construída, exatamente. Quero ouvir da professora Elaine, então, sobre a questão argentina também. Eu vou tentar responder vocês ou comentar as suas preocupações em 3 pontos principais. O primeiro ponto é que eu vou começar agora pelo último, na realidade, pegando esse exemplo dessa tentativa tanto do presidente do Paraguai quanto da Argentina se aproximar do Trump. Ou essa bandeira que foi mostrada, esse mapa que foi mostrado na convenção do PL com todos os países azuis e o Brasil lá em vermelho. É bastante interessante a gente começar a observar agora o quanto essa tentativa de uma relação personalista dos líderes de extrema-direita é incompatível com a existência de várias lideranças que tenham o mesmo nível de contato. Eu não excluiria ou não afastaria a possibilidade de aumento de conflito entre esses estados na busca de tentar aprofundar o laço desses estados com o Trump. E o que vai colocar em xeque a própria estabilidade da região, levando em consideração que cada um quer ter mais contato com o Trump, quer ser o grande interlocutor e na realidade, para eles, é bom que o Brasil não seja o país de extrema-direita governado pelos Bolsonaro, que aparentemente se dizem ter um grande contato com o Trump, porque isso colocaria eles em segunda posição. Para eles é muito bom, em alguma medida, para esses governos, que o Brasil seja um estado governado pelo Lula, porque perante eles, o Brasil tem mais recursos, tem mais mercado, tem mais trâmite, tem mais intercâmbio. Se o Brasil se torna um país de extrema-direita, eles perdem destaque nisso. Com certeza, o presidente do Paraguai não estaria lá assinando acordo com o Trump se fosse o Brasil. Agora, em alguma medida, isso é um fator razoável ou um fator suficiente para a gente falar que está tendo um rebaixamento das relações do Brasil com os Estados Unidos? A gente precisa lembrar o histórico de relações e de categoria política dos Estados Unidos com o Brasil. Nos últimos vários anos, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não tem sido governada, não tem sido dirigida por embaixadores. Então, e isso demonstra, em alguma medida, esse mesmo peso que os Estados Unidos dá para o Brasil. A última embaixadora dos Estados Unidos no Brasil foi do Biden. Desde que o Trump entrou, não tinha. Então, não há por que se falar num rebaixamento agora ou numa crise agora. Desde janeiro de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos está sem embaixador. E não é porque o Brasil tinha negado visto ou negado a Gremã para algum possível embaixador. É porque o governo dos Estados Unidos não nomeava. E foi a primeira vez na história? Não, no governo Bolsonaro. Mesmo durante o governo Bolsonaro, a gente não tinha, por um longo período do governo Bolsonaro, embaixador dos Estados Unidos no Brasil.
Ué, mas o Bolsonaro não disse que é o grande interlocutor, por que a embaixada está sem embaixador para conduzir as relações e sendo conduzida, gerida por um encarregado de negócios, que é um funcionário da embaixada? Por causa do peso e do papel do Brasil na política geral dos Estados Unidos no mundo. Não tinha e não tem o mesmo peso que vai ter. Então, é interessante a gente lembrar que nesse histórico, isso faz parte de um certo padrão que a gente já observa. O que muda é essa tentativa de acusar o Brasil de estar negando ou estar obstacularizando as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos por demorar a dar um suposto agremã, que também é um argumento falacioso que não existe, porque os próprios Estados Unidos, o próprio governo Trump violou em alguma medida a expectativa de procedimento. E aí a última questão especificamente até levando isso em consideração, é importante que todo mundo que esteja falando a respeito coloque tudo isso em histórico e perspectiva. Será que a gente está vivendo uma crise diplomática real, como algumas pessoas estão nomeando, ou será que o governo brasileiro está se opondo a uma tentativa de invasão e intervenção dos Estados Unidos? E aí muda, porque não é uma questão de vontade, não é uma questão de gentileza, não é uma questão de diplomacia. Como que você se opõe a uma tentativa de intervenção ao Estado que não seja de uma maneira clara e direta? Quero enviar pessoas que não... E é importante lembrar, os Estados Unidos não tem um equivalente de um MRE com diplomatas de carreira. Qualquer pessoa que eles queiram indicar, seja do Departamento de Defesa, Departamento de Estado, o ISTR, que é a Secretaria de Comércio, o Departamento de Saúde, para tratar de negócios, vai ser considerada um diplomata. Os 2 de junho, julho, que tinham como pauta e função vir desacreditar o processo eleitoral brasileiro, eram funcionários do Departamento de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado, que, novamente, não é um equivalente em todos os termos do Itamaraty. Então, em alguma medida, como que você reage a essa tentativa? Você deixa que as pessoas entram? Foi uma decisão muito acertada do governo brasileiro de negar o visto a essas pessoas que tinham como intuito direto entrar e desacreditar o processo. Então, como que você pode se opor a uma tentativa de intervenção que não de uma forma direta, clara e evidente? E essa oposição pode ser considerada uma crise diplomática? Então, é importante que nessa tentativa de resposta e análise, a gente também não compre esse argumento, esses rótulos que estão sendo propostos pela outra parte. Porque não é uma crise do Brasil, é o Brasil reagindo a uma tentativa de intervenção e invasão dos Estados Unidos. Fez sentido, Thalita? Fez sentido. Eu acho que, inclusive, a nota do Brasil, a gente comentava, né, é muito dura e nesse sentido de enfrentamento, o que a gente não via antes, quando realmente a gente estava ali tratando de uma forma mais diplomática essa crise. Agora não, o Brasil responde como um enfrentamento. Eu fiz essa leitura. Respondeu com nota da SECOM, não com nota de Itamaraty, a nota foi da SECOM. Sim. Né? Isso faz alguma diferença sob o ponto de vista diplomático. E, professora Elani, é sobre isso que eu queria falar, o ponto de vista diplomático. Vamos lá, como diz a molecada, na boa, 2026, né? Precisa ter embaixador na Argentina? Esses estabelecimentos de relações comerciais estão mais do que colocados, são mais de 200 anos. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Os brasileiros que vendem têm interesse, os brasileiros que compram têm interesse, e não precisa mais mandar carta, levar o cavaleiro, levar a carta, né? Escrever à noite com pena e mata-borrão. Não precisa nem dar telefonema, você solta um WhatsApp para o sujeito do outro lado e a compra é feita e entrega pelo Mercado Livre. Precisa mesmo ter embaixador do jeito que a gente acha? Meu Deus, o embaixador vai... O que na prática significa isso hoje? Fora o concerto e o teatro das nações. Olha, Eduardo, até para a democracia é importante a gente ter a figura do embaixador. É importante lembrar que dentro do Estado a gente tem a divisão de poderes com cada representante, cada dirigente apontado e escolhido de acordo com os seus procedimentos previstos na Carta Constitucional. É óbvio que esse procedimento é um procedimento bastante conhecido e a gente sabe das divergências entre executivo e legislativo, diferentes composições.
Agora, quando a gente tem um representante brasileiro atuando num país estrangeiro, esse representante ele não é, a princípio, escolhido diretamente pela população. Ninguém aqui jamais votou ou participou do processo de escolha diretamente ou acompanha no dia a dia o processo de escolha dos representantes do Brasil como um todo e não dos diferentes grupos dentro do Brasil para representar os brasileiros como um todo fora do Brasil. E a figura do chefe de missão diplomática, e não só embaixador, o chefe, o representante perante as organizações internacionais e delegações especiais, ele passa por um procedimento que vai relacionar poderes dentro do Brasil. Então, ele é indicado pelo executivo, mas ele precisa passar por um processo de debate, sabatina e aprovação pelo poder legislativo, o que aumenta a participação democrática na gestão desse processo. Quando você tem uma missão que não é, e a missão, né, consulado, embaixada, a representação perante algumas organizações internacionais ou em alguns polos diplomáticos, como é o caso de Genebra, que não é chefiada por uma pessoa que passou por esse processo, você está dentro de um processo que retira a política dessa nomeação e dessa realidade. Então, é óbvio que tem relações comerciais, é óbvio que as pessoas vão cruzar os caminhos, mas existe todo um processo de gestão e compartilhamento e controle democrático que está envolvido, para além do fato de a gente já ter expectativa de direção e acompanhamento. Quando você tem um embaixador dos Estados Unidos do Brasil, você tem uma expectativa de contato com o presidente dos Estados Unidos que é muito maior do que é o que ocorre quando você tem apenas a atuação de um encarregado de negócios, que é um funcionário da embaixada. Então, existe uma expectativa de entrada, canal de comunicação que é muito maior. Por isso, é importante a figura desses chefes, que são, não pela figura da chefia ou do poder, mas por tudo que ela representa, em termos de democracia, em termos de abertura e acesso a diálogos específicos de uma forma geral. A gente reclamava, enquanto comunidade, enquanto povo, da não existência de embaixadores dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, é importante a gente lembrar também desse aspecto. Perfeito. Deixa eu trazer uma notícia adicional aqui, que é a seguinte: Lula e Vladimir Putin conversaram por telefone nesta terça-feira por iniciativa do governo brasileiro. Segundo o comunicado da Embaixada da Rússia no Brasil, a conversa foi a pedido do presidente Lula e os dois presidentes discutiram o fortalecimento das relações bilaterais com destaque para a expansão e a diversificação do comércio entre os países. Lula e Putin também trataram da guerra da Ucrânia. O presidente russo agradeceu a disposição do Brasil em contribuir para uma solução política e diplomática para o conflito. Os dois líderes ainda concordaram em manter a coordenação na ONU e em outros fóruns multilaterais. Eu trouxe essa notícia porque é o seguinte, queria ouvir a professora Elaine sobre isso também. Só retomando um fato sobre Paraguai, né? A gente está falando sobre essa orquestração que acontece aqui no continente de ataques ao Brasil, isolando o Brasil, nessa narrativa de tentar isolar o Brasil. Vamos lembrar como começou essa discussão entre Brasil e Paraguai. O presidente Lula fez uma fala lembrando a guerra da Tríplice Aliança, em que o Paraguai invadiu o Brasil. E daí, imediatamente, o Paraguai diz assim: como assim você vai lembrar de uma guerra que nos fez tão mal, que matou tantos paraguaios no passado? Em momento algum, o Paraguai conseguiu refutar a informação que o Lula deu. Devolva meu tanque, devolva meu tanque. Não, meu canhão. O Paraguai invadiu tá lá, o Brasil. O fato é esse. O canhão tá lá no Rio. Ele não refutou em momento algum. Então, assim, fizeram um espetáculo com essa fala que só comprova que é nesse sentido de construir uma narrativa para isolar o Brasil. Então, é tão ridículo isso que aconteceu, tanto é que o Brasil meio que ignorou. Porque isso vai falar o quê nesse sentido, né? Posso só falar uma coisa? Diga. Thalita? Esse episódio aí era impressionante. Você lia a notícia nos jornais, você falava, mas o Brasil, afinal de contas, invadiu ou foi invadido? Porque os jornais se recusaram a dizer que o Lula estava certo. Exato! Era impressionante. Exato. Você tinha que procurar, aí você tinha que entrar
na Wikipedia para você entender que o Lula estava certo, porque nem esse reconhecimento básico da verdade dos fatos históricos, nem isso a grande imprensa concedeu ao presidente Lula. Agora, só uma coisa, é claro que todo mundo pode viver sem embaixador, dá para viver. E essa história que a Elaine estava contando, desse histórico da gente ser embaixador americano aqui, é a prova cabal disso. Agora, tá na cara que os caras estão querendo, porque o problema é o seguinte, pro Trump não precisa de diplomacia. O Trump é um governo antidiplomacia, né? Quer dizer, ele denuncia todos os acordos, ele desrespeita qualquer instância, a ONU para ele é uma coisa ridícula, todos os organismos multilaterais são uma porcaria, então ele é a antidiplomacia. É por isso que hoje, uma ação como essa que os Estados Unidos tomam agora, pode não mudar muito pelos fatos, mas pelo que simboliza, entendeu? Eu acho que o mais importante é uma crise, do ponto de vista simbólico, sim, do teatro muito e do importante, concerto das nações. Porque é isso que eles querem falar. Eles querem falar, olha, tá vendo como o Brasil é fogo? O Brasil está isolado no contexto latino-americano, a gente podia estar vivendo... É aquela coisa da América para os americanos, que está na estratégia de defesa americana. É isso, é de novo isso, e a atuação do Marco Rubio aqui dentro. Então eu acho que hoje, ficar sem embaixador num contexto de um bate-boca como esse, tem um simbolismo grande, que é a afirmação do Trump, é a afirmação do método de governar do Trump. Ou seja, não precisa de diplomacia, não precisa de acordo, eu mando e vocês obedecem. Só para passar a régua. Seguinte, temos notícia urgente. Flávio Bolsonaro anuncia o vice na sua chapa, o famoso Alfredo Gaspar. Hã? Gasparzinho! Gente, Alfredo Gaspar. Flávio anuncia Alfredo Gaspar como vice em chapa por a presidência. Essa matéria, inclusive, é da CNN. Enquanto eu conversava aqui com vocês, eu estava dando uma olhada na matéria da CNN para buscar entender quem é Flávio Gaspar. A matéria da CNN não cita. Eles devem ter soltado, assim, de última hora, e não cita. Então eu fui no Google procurar quem é Alfredo Gaspar. Daí eu encontrei a matéria do Poder 360. Coloca para mim na tela, por favor. Ao lado, pode colocar a próxima manchete. Ao lado de 6 mulheres, Flávio anuncia Alfredo Gaspar como vice. Ou seja, tem um episódio famoso no mundo do futebol. Tem um episódio famoso que é uma vez que o Flamengo estava sem técnico. E o diretor do Flamengo junta a imprensa para falar assim: Flamengo tem um novo técnico. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Eu falei, quem? Nem ele sabia o sobrenome do Valdemar, que era o técnico. Então lá no Rio de Janeiro ficou um negócio. Quem que tá ali? Alguém te ligou? Quem? Acho que é o seu Valdemar. Acho que é o senhor Valdemar. Virou um meme famoso no Rio, aqui em São Paulo é bem menos. Nenhuma matéria tem. Aqui é o senhor Valdemar. O mínimo perfil, olha, porque todo mundo foi pego de surpresa. É um deputado federal de Alagoas. Isso. Ex-procurador, gente do direito, ex-procurador-geral de Justiça, ex-secretário de Segurança Pública. Esse é o currículo. É o seu Valdemar. Eu nem me lembro Tô qual era o sobrenome do seu Valdemar. Não, muito boa, essa história é igualzinha. Deixa eu ver, eu vou até procurar o vídeo aqui para daí eu vou jogando no no Google, Alfredo Gaspar. Daí tem assim, Alfredo Gaspar de Mendonça é o filho mais novo de Carlos Alberto Pinheiro de Mendonça e Felina Teixeira Gama. Casou-se aos 20 anos com Adriana Andrade, filha do ex-governador do Alagoas. Daí teve filho, não tem assim um currículo aqui. Carreira de promotoria. Ele foi promotor de justiça. Foi designado para responder pela Promotoria de Justiça de Maceió. E assim, é um deputado federal pelo Alagoas. E assim, ele era pré-candidato ao Senado por Alagoas. Olha aí, tá vendo? E ele vai agregar um montante de 0 votos para Flávio Bolsonaro? Na realidade, vai fazer com que o Flávio perca votos, né, Thalita? Porque uma expectativa muito grande é que ele colocasse uma mulher como vice
para conseguir ter algum tipo de apoio, principalmente nesse contexto em que a base mais próxima dele de coordenação da campanha está dando tanto tiro que sai pela culatra com relação aos votos de mulheres, ou falando de proibição de voto de mulher, ou questionando, como o próprio Flávio questionou, falando que não compreende como que as mulheres podem apoiar mais o Lula do que ele, se ele é o grande articulador das pautas dela. Então, na realidade, provavelmente o efeito vai ser contrário, queda de voto em vez de agregar voto. Deixa eu trazer uma outra notícia. A Soninha, nossa produtora, me passou agora. Olha essa matéria de ontem, gente, 4/8, às 8 horas da noite. Pode botar na tela para mim, por favor? O PL lançou Alfredo Gaspar como candidato ao Senado por Alagoas. Ontem, às 8 horas da noite. Foi uma decisão tomada de última hora. Decisão tomada com calma. Nós pensamos muito no partido. Nós fizemos consulta a todos os diretórios. Hoje de manhã, eles amanheceram e tiraram no papelzinho. Quem vai ser? Vamos escolher aqui Muita calma. Vítima. Eu vou dar para vocês agora o porquê Alfredo Gaspar virou vice. Diga. Veja só, estamos falando de Lulinha, estamos falando de careca do INSS, voltou ao noticiário. Então, o que era? Qual é o cargo o papel mais importante que esse cara teve? Ele foi relator da CPMI do INSS. Então esse é o currículo dele, ele não precisa de outro. E certamente a CPMI o INSS, essa fraude do INSS, vai ser um ponto forte na campanha deles. É isso. Essa é a verdade. Há de ter tido acesso a documentos que podem ser manipulados. Exatamente, que eles podem levantar aí como cartada. É isso. O currículo desse cara tem um grande ponto luminoso do ponto de vista do Flávio Bolsonaro, que é isso. Mas não deixa de ter sido decidido literalmente de ontem para hoje. Claro, por favor. Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque eu não me lembro de ter visto nas últimas pesquisas de intenção de voto nenhuma pergunta que esteja relacionada nas pesquisas sobre a CPI do INSS. Vocês lembram de ter visto ou de ter incluído algum tipo de análise sobre impacto da CPI do INSS nas últimas pesquisas sobre intenção de voto? Porque só faz sentido essa escolha se efetivamente há uma tendência, uma verificação de que o tema está tendo impacto no voto. Mas eu não me lembro de ter visto nenhuma pesquisa, nenhuma pergunta nas pesquisas sobre o tema. Talvez seja, professora, uma aposta no futuro. Ele deve ter tido raciocínio. Ele deve ter acesso a dados que eu não tenho. Só tem acesso? Tenho. Muito bem. Então... E faz sentido, é por conta dessa construção do Lulinha, né? Porque o tempo todo eles querem ligar Lulinha ao careca do INSS. Isso. Não que tenha qualquer relação com a CPI do INSS, mas o nome é o careca do INSS. Inclusive, desses processos agora, nós estamos falando do último, Fábio Luiz Lulinha, nenhum deles tem a ver com INSS. Exato. Nenhum deles tem. É a história do Marcola, lá, do chefe de gabinete do presidente Lula, o empréstimo que ele fez. É a história da cannabis, né, de um processo de cannabis que não foi adiante. E data prévia. E da data prévia, que eu também não sei nem qual é o processo. Essa influência, né? Como que ela se deu, exatamente. E tem uma outra questão nisso tudo também. O cotado, assim, a gente amanheceu com essa notícia, que Rogério Marinho seria anunciado. Então, assim, o que fez Rogério Marinho se afastar também dessa chapa nesse momento? Porque é isso, ele empurrou para outro. Ele falou, eu não quero. Porque ele ainda tem mandato. Eu verifiquei aqui, o mandato dele vai até 31. Nem isso. Nem esse risco ele corria. Né? Como, por exemplo, Eduardo Girão, ao Senado, que tudo indica vai ser o vice do Zema, ele acaba o mandato dele. Isso. Ele vai concorrer para perder e ele vai deixar de ser senador, ele não vai ter mandato. Aqui não seria o caso do Rogério Marinho. Puxa vida. Tô falando, a maior pesquisa da semana foi essa aí, gente. Não, e o Marinho, essa foi a grande pesquisa. Vinha com a ideia de recoesionar o eleitorado evangélico. Sim. Então ele vinha com um capital grande, né? Político do Centrão, né? Ele vinha, e ele é um articulador mesmo, ele é um cara que tem diálogo em tudo quanto é lugar, no Brasília, e com todas as correntes políticas e tal. Ele é um político mesmo da velha cepa. Esse cara aí Por isso que eu acho que a gente vai ter
essa tentativa. É claro que a gente sabe que tudo isso é uma perseguição, é uma sacanagem, o que está acontecendo contra o Lulinha de novo, mas eles vivem de requentar noticiário, é só isso que eles fazem, eles requentam o noticiário e aí então aparece... bom, enfim, essa gente aí. Sim. Muito Aliás, prazer. Esse é Alfredo Gaspar na tela agora com a gente. Muito prazer. Para que todos possamos conhecê-lo. Deputado federal pelo Alagoas, Não haver dúvida do meio. É isso, pessoal. É um desconhecido que convém. Olha, tem a foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Porque a manchete do Poder 360 era com mulheres ao lado, ele anuncia, né? A gente tá com a Tereza. Deixa eu passar aqui. 6 mulheres ao lado. 6 mulheres ao lado, eles contaram. Tem a foto. Tereza Cristina está ao lado dele, a foto já vai aparecer aí pra gente. Tem também a Bia Kicis. Quem mais? Valdemar da Costa Neto. Essa do lado esquerdo eu não sei quem é. Eu acho que é a esposa dele, se eu não Pode ser, pode ser. Essa de verde também ao lado direito no canto, eu não sei quem é. E a Damares de roxo ali no lado esquerdo, né? Sim, Damares e Bia Kicis, Kicis, né? Isso. Então tá aí ao lado de mulheres, sem ter conseguido colocar uma mulher, ele pelo menos se armou de mulheres para anunciar Alfredo Gaspar. Caso você não esteja reconhecendo, este cabeludo aqui, desde há pouco tempo cabeludo é o Rogério Marinho. Rogério Marinho. Ele não era tão cabeludo assim até recentemente. Tá aí também. É isso, acho que a gente vai ouvir falar muito ainda sobre Alfredo Gaspar, mesmo porque deve ser a busca mais feita nesse momento no Google. Deixa eu finalizar não, deixa eu trazer um outro assunto. Só para finalizar, na verdade, o que eu estava comentando, quando eu trouxe aquela notícia sobre a ligação de Lula com Vladimir Putin e a gente trouxe a história do Paraguai. E daí eu queria ouvir a professora Helene sobre isso. Ao que parece, na verdade, Lula está tentando se blindar de algumas formas, né, de um possível questionamento em relação ao resultado eleitoral desse processo que a gente vai passar. Então ele falou com a China, ele falou com o Xi Jinping na semana passada, se eu não me engano, e essa semana ele fala com o Vladimir Putin. Você vê uma tentativa de blindagem, assim, vou falar com essas pessoas que podem reconhecer imediatamente a minha vitória, para caso os Estados Unidos não reconheçam, eu tenho esse amparo. Mais do que isso, Thalita, eu entendo que isso seja uma tentativa de mostrar que as relações do Brasil com os outros países, a posição do Brasil no mundo, continua não afetada pela posição dos Estados Unidos. Talvez não seja o objetivo ou uma meta final o resultado das eleições, mas essa manutenção e essa prova de que não importa o ataque que o Trump faça, o Brasil está no sistema, está no mundo e tem a sua posição, que não são afetadas e que podem ser até mais bem-sucedidas no contexto de agravamento dessas relações com o Trump e com os de reação aos ataques do governo Trump. Porque, no fim, é isso que está acontecendo. O Brasil, enquanto Estado, é o único Estado que tem um governo que está se manifestando tão consistentemente contra os ataques feitos e perpetrados pelo governo Trump contra o seu povo, contra os seus negócios, contra a sua tentativa de manutenção de relações de uma forma geral. E isso tem chamado a atenção. Me chamou a atenção o número de coberturas de notícias, de manchetes ao redor do mundo sobre a iniciativa do governo Trump. Isso sai muito pior para os Estados Unidos no mundo do que para o Brasil de uma forma geral. E você olha a página, vai para a página do Itamaraty nas redes sociais, as coisas como sempre, o ministro em reunião, os diplomatas, os projetos, os programas, quase como se não tivesse tido nenhum tipo de ataque dos Estados Unidos. E isso diminui a importância para o Brasil como um todo, para os negócios, para a vida no Brasil, dessa tentativa e dessa ação dos Estados Unidos. Óbvio, a gente não pode excluir as tentativas de diálogo e confirmação do resultado das eleições, mas o Brasil não precisa dos outros países para confirmar as suas eleições. E se confirmar, vai ser muito mais importante a presença e o diálogo com os observadores da OEA, que vem do Programa de Acompanhamento de Eleições, do que países que não participam, em geral, desse processo. Perfeito. Vamos mudar agora de pauta? Vamos falar sobre José Múcio?
Estão chovendo críticas ao ministro da Defesa. Ao defender mais investimentos nas Forças Armadas, José Múcio fez uma declaração irônica sobre a falta de recursos e equipamentos militares do país. Foi durante o evento da Confederação Nacional da Indústria. Múcio disse que, diante de uma hipotética invasão dos Estados Unidos, a melhor opção seria abrir o portão. A fala ao pé da letra é a seguinte, olha, eu vejo jornalistas o tempo todo perguntando, se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, o que é que o senhor faz como ministro da Defesa? Abra o portão, porque a gente não tem equipamento para enfrentá-los e nem tem dinheiro para consertar o portão. Eu prefiro abrir o portão. Simples, pessoal. Laura? Gente, que vergonha, né? Olha, eu juro por Deus, Lula, pelo amor de Deus, quando você fala que, olha, nós temos que ter altivez para enfrentar o império e tal, esse palhaço, porque não tem outro nome para um cara, ministro da Defesa, que faz uma frase covarde, vergonhosa como essa, né? Quer dizer, ele literalmente ele se agachou na frente do império, né? Quer dizer, uma tristeza, e é isso, né? Com aliados como esse, né? Quem precisa de adversário, né? Quer dizer, se o Flávio Bolsonaro falasse uma coisa dessa, se o Eduardo Bolsonaro falasse uma coisa dessa, a gente ia falar entreguista, traidor, vergonha e tal, não sei o que, a gente ia estar falando isso. Esse palhaço, ministro do Lula, fala uma coisa dessa, a meu ver, está em total desintonia com o tom que o governo quer dar para esse enfrentamento. Eu, se fosse o Lula, pegava e demitia o cara hoje, entendeu? Chegava e falava, olha, Múcio, numa boa, cara, estamos tentando segurar o rock, mas você fez o que nem o Eduardo Bolsonaro teve coragem até agora, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas o Lula não vai demitir o Múcio, porque o Múcio... Eu fiquei até pensando, ou foi uma tentativa de piada sem graça, ou foi realmente uma tentativa de finalmente o presidente Lula mandar ele embora, porque ele não quer ser ministro. Ele diz desde o primeiro dia que ele não queria ser ministro. Depois, quando ele assume como ministro, ele não fala nunca falou em defesa. Nunca. Ele sempre fala em proteção dos militares. Ele é um burocrata em favor dos militares. Ele é um advogado de defesa dos militares. E José Múcio Monteiro, quando eu era repórter em Brasília, José Múcio Monteiro, primeiro, Lula 1, ele era o líder do PDT. Um sujeito afável, engraçado, gentil, bem informado, mas se aposentou. Ele virou ministro do TCU, se aposentou, foi embora para casa, no que fez muito bem, foi para Bela Recife, de onde ele é. E o presidente Lula foi buscá-lo depois da história toda lá do fim do mandato do ano passado, na tentativa de apaziguar com as Forças Armadas. Ele viu no que deu apaziguar com as Forças Armadas. Apaziguar com as Forças Armadas e não ter transição, deu em 8 de janeiro. Não deu em 8 de janeiro, né? Já vinha do 8 de janeiro. Né? E acabou com o processo de que tentaram matá-lo, o presidente Lula. Tentaram matar o senhor, tentaram matar o Alexandre de Moraes, tentaram matar o vice-presidente. E o jeito que o senhor encontrou de resolver essa questão foi tamponar com o Zé Múcio. Tamponar. Enfiar o dedo no dique. Né? Só que o dedo do dique do Zé Múcio deve estar inchado, porque ele está lá há bastante tempo, e ele não aguenta mais ficar lá. Não se diz. Isso, e com essa frase, para terminar tudo isso que eu estou falando, com essa frase, torna indigna a presença dele na função. Indigno. Porque ao ministro da Defesa do Brasil cabe nos defender. Ou, na pioríssima das hipóteses, tentar nos defender. E não dizer que vai abrir a porta para o inimigo entrar. Ou pedir investimentos. Se a gente não tem investimentos, peça investimentos. Isso, faça um discurso nesse sentido. Eles pedem investimento. Não diga simplesmente que vai abrir as portas. É isso. Investimento em Viagra. Eles pedem investimento para eles, em caviar, em Viagra, em camarão. É isso que esses caras pedem investimento. Eles pedem investimento para não tirar dinheiro. Pois não, professor, para não tirar dinheiro de aposentadoria das mulheres sim, das filhas de militar, é isso. Por favor, professora Elaine. Eu queria só fazer um comentário sobre isso, porque é muito importante lembrar qual é a função do ministro da Defesa. Ele tem uma função muito importante de relação e de comunicação das decisões que são tomadas em relação ao povo brasileiro a estados estrangeiros. E ele tem um papel importante interno, que é de articulação das Forças Armadas, que não eram habitualmente organizadas de uma maneira centralizada sob um governo civil. Então, ele tem efetivamente um papel interno e um papel
papel externo. E nessa fala mostra muito claramente que o Múcio não está à altura do peso que esse cargo representa em relação ao posicionamento do Brasil perante estados estrangeiros. Ele está atuando mais como um lobista das Forças Armadas do que efetivamente como um ministro. E se essa posição, por isso que eu até levantei aqui o dedo de aprovação quando a Laura falou, ele não pode, essa posição precisa ser ocupada por alguém que tenha uma noção de que tudo o que ele fala vai repercutir na relação do Brasil com os estados estrangeiros. E faz muito sentido que ele não ocupe mais, porque ele está atuando como um lobista de órgãos da gestão do Estado brasileiro para conseguir orçamento. E está, na realidade, desconsiderando tanto a realidade do Estado brasileiro historicamente, das últimas décadas em relação ao investimento de orçamento, que tem aumentado consistentemente desde os anos 2000. Em 2025, a gente teve uma aprovação de proposta de aumento de envio de recursos fora do teto da meta de 30 bilhões de reais para troca de jatos, fortalecimento do sistema de monitoramento de fronteiras, que é um recurso que a gente foi colocado pelo CIPRI, que é o Instituto de Estocolmo, como o 23º país do mundo a aumentar o seu investimento em Forças Armadas. E ele está em desconexão com a realidade dos conflitos internacionais que ocorrem hoje. Qual que é o grande fator que tem gerado controvérsia e debate por todos os cantos? Os estados pequenos que não tinham e não têm grande investimento em armamento são os que estão conseguindo resistir às invasões e ataques dos estrangeiros. A gente deveria estar olhando para eles, a gente deveria estar olhando para o que a Ucrânia está fazendo, a gente deveria estar olhando para o que o próprio Irã está fazendo. Quem iria esperar que o Irã se tornasse o grande articulador e a grande força num conflito com os Estados Unidos? E não é o que o Múcio está olhando e não é o que ele está levando em consideração para fazer esse ataque. É uma vergonha, mas mais do que isso, é uma prova de que essa pessoa não está levando em consideração as dimensões da sua função. E isso representa um ataque pro povo e pro Estado. O que ele fala, ele tem repercussão interna e externa, ele não é um mero lobista para conseguir orçamentos para as Forças Armadas dentro do Brasil. E isso já vem no histórico de que a atuação dele não está conseguindo mais articulação entre as 3 Forças Armadas. Em 2025, para a aprovação desse projeto, a gente teve reuniões do presidente Lula com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, junto com o Múcio. E em vez de ter um plano articulado, integrado de defesa, o que se viu na época, e que duvido tenha mudado até agora, é um plano de defesa articulado que tenha uma visão de defesa do Estado. Então, é bem preocupante que a gente esteja vivendo isso nesse momento. Perfeito, é isso. Professora Elaine, agradecidíssima pela sua presença aqui com a gente hoje, sempre um prazer recebê-la, viu? Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Até, bom trabalho para vocês aí. Até, Elaine, tchau, tchau. Deixa eu trazer uma notícia também que chega agora, é a seguinte, cadê? Tá na tela? O chefe de gabinete de Lula pede para deixar a campanha. Esse é o Marcola, para quem não conhece. É o Marcola que é assessora, chefe de gabinete, e ele diz que a decisão é política, não jurídica, e diz que deixa a equipe para preservar a campanha. A decisão foi comunicada agora há pouco ao presidente nacional do PT, Dinho Silva, e ao próprio Lula, em meio à repercussão envolvendo o empréstimo pessoal de 249 mil obtido junto à empresária Roberta Lusch-Singer, investigada pela Polícia Federal. Ele diz que o empréstimo é pessoal e que já foi quitado, inclusive. E chama atenção esse valor, a gente falava sobre isso, né? Enquanto em investigações tratam de 64 milhões de reais, a gente está falando de 250 mil reais aqui, sabe? Não, mas o que me espanta é a disfarçatez da grande imprensa que cobre isso, esse empréstimo de 256. Ô, Lulinha, pra que impedir também, Lulinha, não, desculpa, Marcola, pra que impedir pra mulher? Mas não tem nenhum erro aí, não tem nenhum pecado, não tem nenhum crime, ainda mais que ele pagou de volta. Então, agora, a grande imprensa trata as coisas como iguais. Agora, francamente falando,
Eu acho que pelo pouco que sei até agora desse episódio, o que sei é que teve essa denúncia, ele pegou e se defendeu dessa maneira. Eu não sairia, não. Eu também acho. Eu não sairia mesmo. Eu acho que... Eu já faria isso que ele fez. Pelo mesmo motivo que eu pedi para que o Jacques Wagner saísse rápido da liderança do governo. Você não traz problema para perto do presidente, você afasta o problema. E principalmente quando o problema é você. Você sendo o motivo, você tendo razão ou não. Afaste-se. Vá para longe. Durante os períodos em que eu fui diretor do EBC, eu fui diretor e gerente executivo, que são cargos que eles chamam lá de politicamente expostos. Né? Meu maior medo não era o que eu fazia ou o que alguém fazia junto a mim. Era o que iriam dizer lá fora daquilo que a gente tinha feito. Eu me lembro virou anedota uma vez que a gente teve que comprar para cobrir o Quarupi, comprar uma rede para dar de presente, 1, 2, 3, 4, sei lá, redes de dormir para dar de presente na entrada do Quarupi. Se isso sai escrito em algum lugar que a empresa está comprando rede de dormir, nós estamos tudo demitidos. Por quê? Porque vira escândalo, uma bobagem vira um escândalo. Então você afasta o mais rápido evita tudo quanto é escândalo. Evitar o que é escândalo não estou falando de roubar, não, estou falando de tudo que pode ser usado de maneira subreptícia ou maldosa contra você, ou pior, contra o governo do qual você faz parte, porque com cargo de confiança você faz parte de um governo. Então eu acho que a medida que ele está tomando não é saneadora, porque eu não sei se tem que sanear nada. Ela é uma proteção ao presidente Lula. E toda proteção ao presidente, todo mundo que trabalha com o presidente sabe que deve esse tipo de medida quando essas coisas aconteçam, tendo culpa ou não tendo. Perfeito. Você quer complementar? É que eu acho que quando demite, fica parecendo que é culpado. Eu acho que essa que é a questão. Mas aqui eu acho que está sendo mais rápido. Porque isso tem muito erro nesse processo. Toda a espetacularização da mídia. É como o professor Aldo Fornazieri disse, isso não tinha que estar em STF, isso tinha que ser primeira instância. O que está fazendo lá, entendeu? Então são vários os questionamentos. Eu acho que você começa a derrubar uns peões teus. E por uma questão que, vamos combinar, é uma mesquinharia. É claro que ele, melhor do que eu, certamente sabe o quanto ele teve de relacionamento com esse cara, com essa mulher aí. É incrível essa mulher. Essa mulher é a ex do Protógenes Queiroz. Lembra do Protógenes Queiroz? Ex-delegado Protógenes foi candidato a deputado. Pois é, uma figura tóxica mesmo, né? Mas é isso. O cara, esse Marcola, é um cara que era assim... amigo do peito, amigo do peito do Lula, entendeu? Parece que esteve foi próximo, ingênuo. Sempre ao lado durante a prisão do presidente Lula, Exato. sempre foi essa pessoa de muita confiança do presidente Lula. No que eu entendi, eu não sei, eu não vou bater, o que eu entendi é que ele fez um empréstimo enquanto ele mudou para Brasília. Porque quando você muda para Brasília é um inferno, você passa 2, 3 meses sem receber. Você começa a trabalhar, teu nome tem que sair no Diário Oficial e depois você vai receber a primeira. Então, você passa 2, 3 meses, muitas vezes você trabalha 1 mês e meio sem receber. E depois começa a receber lá na frente. Então, a tua vida financeira, para quem tem uma vida financeira que não é filho de alguém ou que tem posses, quem precisa trabalhar 3 meses para não passar dificuldade, é complicado mudar para Brasília. Muitas vezes é complicado. Então, eu entendo que quando aparecer uma possibilidade, tá aqui para você se manter. Para pagar os 3 meses que você já está aí para trás e 2 para trás. Só que você tem que tomar cuidado com quem está te oferecendo, mesmo que essa pessoa pareça aquela coisa. Não é só ser, é parecer ser. Mesmo que a pessoa... Você tenha certeza que ela não vai te pedir alguma coisa em troca. Sim. Só que alguém pode dizer que ela está te pedindo. Deixa eu seguir aqui com a nossa pauta. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, convocou uma reunião com centrais sindicais e frentes populares para discutir estratégias que acelerem a votação da proposta que prevê o fim da escala 6x1. O encontro está marcado para sexta-feira em São Paulo e deve definir uma mobilização para pressionar o Senado a pautar a PEC ainda antes das eleições. A proposta foi aprovada pela Câmara há quase 2 meses, mas segue parada no Senado e depende de um despacho do presidente da Casa Davi Alcolumbre. O governo busca manter a articulação em torno da matéria, enquanto a expectativa é de que movimentos sindicais intensifiquem a pressão
pela votação. Segundo a apuração da jornalista Bela Megali, do Globo, parlamentares avaliam que o fim da escala 6x1 se tornou um importante ativo político para o presidente Lula e uma preocupação para a oposição. Levantamento do ranking dos políticos mostra que a maioria dos deputados e senadores ouvidos acredita que a proposta pode ter impacto positivo para o presidente na disputa eleitoral. Vamos chamar para essa conversa a deputada federal Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Juliana, que é candidata à reeleição. Juliana, seja bem-vinda. Um prazer recebê-la por aqui. Quero te ouvir sobre essa pressão tão necessária, mas tão difícil diante desse momento de eleição que a gente está vivendo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Aqui a todos os ouvintes, né, da TVT News. Muito obrigada por esse espaço. Quero cumprimentar aqui o Eduardo, a Laura e a Thalita. E a gente está vivendo um período que agora 60 dias, né? 60 dias que muita água vai rolar debaixo dessa ponte, muita coisa para poder atacar o presidente Lula, né? Atacar o nosso governo, porque eles estão desesperados, né, Thalita? O desespero bateu na porta, porque eles não estão conseguindo emplacar nem a vice. A gente vai ter o retorno do recesso parlamentar na próxima semana, né? Como que você acredita que deva ser essa articulação do Congresso para fazer pressão para que uma proposta como essa passe no Senado? Eu estava vendo um videozinho agora pela manhã do senador Davi Alcolumbre, inclusive, nadando num rio, num lago, não sei o quê, né? Mas o pessoal fala, pô, você está aí aproveitando o recesso e a gente aqui trabalhando em escala 6x1, por sua causa, porque não pauta essa discussão no Senado. Então, assim, vão usar de tudo agora para, de fato, pressionar para que essa votação seja feita. Eu acho que essa nossa mobilização, né, ela tem que ser lá em Brasília, mas ela também tem que ser na rua. O que está pegando? Está pegando que eles acham que isso é a pauta da eleição do presidente Lula, sem perceber que a pauta do presidente Lula não é só no período eleitoral. A gente caminha para a reconstrução desse Brasil desde quando o presidente assumiu a cadeira. Aliás, antes, né? Ali fazendo já o processo de transição. Então, é uma pauta que a gente tem que ter grande mobilização, né? Nós, deputados, estamos muito em cima, não só os líderes, né, mas também a cada deputado que é do nosso estado para poder colocar o seu deputado a falar com os senadores, né? Aqui no estado de São Paulo, você sabe que o Senado não é muito próximo da luta da classe trabalhadora, infelizmente, né? Mas isso está tendo uma mobilização de rua, uma mobilização mesmo de nós deputados falando com os senadores. Então, o nosso presidente precisa pautar imediatamente, apesar de estar dando sinais de que não fará colocar isso em pauta antes das eleições. Deixa eu trazer uma outra medida que é em discussão não, uma medida, na verdade, que trouxe resultados bastante positivos para a classe trabalhadora, como traria também o fim da escala 6x1. A gente vai ao segundo episódio da série especial É do Brasil. Hoje a gente mostra como a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês pode impactar a vida de milhões de brasileiros. Essa medida aumentou a renda disponível das famílias e teve desconto parcial aí para quem recebe até R$7.350. Dá uma olhada. Imagine abrir o Olerite e ter a grata surpresa de ter um dinheiro a mais na conta. É o que aconteceu com milhões de brasileiros que trabalham com carteira assinada e recebem R$5.000 por mês. Ele vai ter mais dinheiro no bolso todo mês e ele vai poder usar esse recurso das mais variadas formas, né? Ele pode melhorar a compra no supermercado, pode fazer uma pequena reforma, parcelar um eletrodoméstico, uma geladeira, um ar-condicionado, fazer alguma viagem, enfim, ele vai colocar esse dinheiro para circular e isso gera esse círculo virtuoso, né? Então, o comércio vende mais, o pessoal da área de serviços aumenta o seu faturamento e isso gera um incremento do PIB, né? Então, faz a economia crescer mais.
Desde janeiro deste ano, trabalhadores que recebem até R$ 5.000 ficaram isentos do pagamento do imposto de renda. Serão quase 15 milhões de brasileiros beneficiados pela nova tabela. E a gente veio aqui para o comércio para ver como que dá para gastar esse dinheiro. Uma máquina de lavar roupa com capacidade para 18 quilos. Olha o valor dela. R$ 2.399, 10 parcelas de 240. Sobra uma grana a mais todo mês. Essa é uma televisão com alta tecnologia também tela grande de 65 polegadas para assistir aquele jogo de futebol, aquela novelinha das 9. E olha o valor, 24 vezes de R$ 176. Cabe no orçamento da isenção do imposto de renda. Agora, o importante é que é uma medida que veio para ficar, né? Então, é como se fosse um aumento real de salário que esses trabalhadores estão tendo, né? E isso, agora, nossa disputa, né, é para ampliar ainda mais essa correção da tabela do imposto de renda. É isso, mais uma medida aí, uma política de Estado, uma política de governo que acabou trazendo muito benefício para a classe trabalhadora, para a população brasileira em geral. E engraçado, né? Como a gente não estava às vias de um processo eleitoral, a gente lembra, teve pressão, muita pressão. Mas no final das contas a gente teve uma ampla votação ali, porque ninguém queria sair como quem votou contra uma proposta como essa. Davi Alcolumbre sabe que é o mesmo que vai acontecer com a escala 6, por um caso ele coloca em votação. Ninguém vai querer sair como quem votou contra uma proposta como essa, ainda mais num ano eleitoral como esse. É por isso que a gente não está vendo. Foi o que aconteceu na Câmara, isso. Quero ouvi-los sobre. Não tenho dúvida que os 5 mil de imposto de renda também tem que ser batido na campanha eleitoral. Porque parece distante. E essas coisas, benefício, quando acontece um problema, o sujeito fica com aquilo na cabeça um tempão. Quando é benefício, entra logo para o dia a dia e passa, como se já houvesse há bastante tempo. É necessário estar na campanha como um ganho do trabalhador e da trabalhadora recente e desse governo. Perfeito. E deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante notar. Esse negócio da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e depois decrescente para quem ganha até 7.250. Eu estou vendo na imprensa os caras falando assim, olha, tá vendo, a pesquisa mostra que isso não fez diferença para a maior parte dos eleitores. Apenas, atenção, apenas 32% dos eleitores, é um terço, apenas 32% dos eleitores reconhece que a medida os beneficiou. Sacou o que é a política pública? Um terço dos eleitores são 50 milhões de pessoas. Os que ganham até 5 mil reais, os que ganham um pouquinho mais ali, esses caras... É óbvio que o cara da Faria Lima, para ele, essa isenção do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais, não faz a menor diferença. Para quem... Né, 32% dos eleitores são 50 milhões de pessoas. Mano, mas eu juro por Deus, como você tortura os números para que eles digam o que você quer. Essa medida nem fez tanta diferença assim. É a mesma coisa que falar que o fim da escala 6x1, vai ter um monte de gente que vai falar, para mim não faz diferença. Porque eu já tenho, já trabalho 5 dias e folgo 2, ou porque eu trabalho em outros modelos. Então, é óbvio que vai ter um monte de gente que não vai ser beneficiado, mas a política pública é para quem? É exatamente para quem precisa. É por isso que é importante e é por isso que essa aprovação da isenção do imposto de renda é tão importante de ser martelada mesmo na campanha eleitoral, como disse o Edu, porque é isso, né? Sim. Quer dizer, é falar com aquele setor que é o alvo dessa política pública. Perfeito. É a mesma coisa que falar que o remédio popular, a farmácia popular, não, isso aí eu, por exemplo, nunca peguei remédio na farmácia popular. Eu nunca peguei. Para mim não faz diferença se a farmácia popular acabar amanhã ou depois. Mas para quem é que se dirige? É para o cara, para o idoso, para o cara que ganha pouco, para o lá. Então é isso. Quer dizer, a política pública, ela visa exatamente auxiliar um nicho de pessoas. E quanto maior esse nicho, mais importante é essa política pública. Perfeito. Nesse caso é um terço. Sim, um terço da população. Pois é, dos eleitores, como o Edu lembra. Quero te ouvir, deputada, por favor.
Então, é uma política voltada para quem mais precisa, né? De devolver, de receber de volta os impostos que estão sendo pagos. Porque as pessoas falam assim, não, mas é tudo gratuito, né? Farmácia popular é gratuito, unidade básica de saúde é gratuito. Não tem nada gratuito, gente. É tudo a devolução do imposto que cada um de nós pagamos. E essa política precisa ser para aquele que tem uma vulnerabilidade, né? Que um salário mínimo, né, apesar de estar acima da inflação, ainda não consegue comprar toda a medicação. Ainda, a isenção do imposto de renda faz muita diferença para a vida de uma família. Né? Ela pode ser tanto usada para a própria alimentação, ela pode ser usada por uma coisa que a elite, né, acha que a gente não tem direito, que o povo mais pobre não tem direito, que é a cultura, quer poder ir num parque, quer poder ir no cinema, quer poder, né, levar os seus filhos para poder passear. Então, para quem acha que a isenção para a pessoa até 5 mil reais é pouco, para quem é da periferia, para as pessoas que mais precisam, é muito dinheiro e faz a diferença na vida dessas pessoas. Então, o presidente Lula, né, trouxe uma das suas políticas de entender que essa classe trabalhadora, que esse povo brasileiro, ele quer consumir bem, ele quer se sentir bem, né? Ele quer comer o bom e do melhor. A gente não quer voltar para a fila do osso, né? A gente quer continuar tendo políticas públicas para que a gente consiga ter a distribuição de renda. E outra, também é uma forma de distribuir a renda como o programa do PT sempre foi. Então, é muito importante financiar vários tipos de política e essa é uma. Como a gente está financiando, né? Como se financia o Enem, né? As políticas de educação pública, como se financia outros tipos de políticas na área da ciência, né? Tem muita coisa que tem acontecido na área da educação de pegar jovens da periferia para poder trabalhar ciências e tecnologias políticas. Então, outra política que a gente tem também batido muito de frente, que é colocar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Vocês acreditam que é uma lei que já tinha que estar acontecendo, mas tem estados que entraram na justiça para não pagar a igualdade de direito entre homens e mulheres. Então, a gente está ainda em pleno século XXI lutando por muitas coisas que deviam ser naturais, né? Que já deviam que estão na Constituição, mas não estão sendo executadas. Uma pergunta para a deputada. Claro, por favor. Deputada, o 6x1, o fim da jornada 6x1, eu vou usar o termo simbolizando, né? É para o comerciário. Já o 5 mil do imposto de renda é para o comerciário e também para uma camada de comerciantes, né? E muitos desses comerciantes, aqueles que são patrões de pequenas empresas, não se consideram trabalhadores, a gente sabe disso, não se veem como trabalhadores, não se veem mais próximos dos trabalhadores do que dos empresários de fato que ganham milhões e muitas vezes não sentem necessidade do governo e quando recebem benefício do governo fazem de conta que não é com eles. A senhora acha que está conseguindo se comunicar com essa camada da população, que muitas vezes, inclusive, vê como o Partido dos Trabalhadores tem um antipetismo forte? Como é que está a comunicação com essa faixa da população que acabou de ser beneficiada com essa medida que a gente acabou de citar? Nós temos um problema que é essa comunicação das fake news, né? E tem uma parte da classe trabalhadora, classe média, que se acha aquela que não precisa de políticas públicas. Mas se ela ficar sem emprego e consegue se assegurar até 3, 5 meses, um pouco mais, depois ela tem que voltar a usar a unidade básica de saúde do seu bairro, né? Então, essa daí você tem uma longa trajetória de consciência de classe que essas pessoas.
E a consciência de classe, às vezes, ela vem na dor, né? Enquanto a dor não chega, a gente vai debatendo com ele, querido, né? Essa política pública que está sendo investida é para que a gente tenha direitos adquiridos, direitos que você paga no imposto, que a outra pessoa paga no imposto. Você não está usando agora, mas você pode usar daqui a algum momento. Vamos falar um exemplo? Se é um trabalhador que está com carteira assinada, pode ser um salário imenso, mas se ele precisar do INSS, aonde é que ele vai recorrer? Né? Nessa política pública, né? Então, nós sabemos que esse debate ele é longo, né? Mas esse debate a gente precisa fazer, e não é só a militância. Hoje, eu ando muito, né, na nossa periferia, e tem se discutido muito sobre isso. Qual é o Brasil que a gente quer? Um Brasil que a gente voltou para o mapa da fome, um Brasil que a gente teve um negacionismo na relação da vacina, da saúde, ou nós queremos um Brasil que a gente consiga ter geração de emprego e renda? Óbvio que a gente ainda tem muitos bolsonaristas, que é um debate isso. Eles têm, queira ou quer não, chegam a uma classe social, né, desse fake news, dessa desconversa, para tentar inviabilizar as eleições. Bom, eles ficam o tempo todo falando sobre as urnas eletrônicas, né? E também tem muitos deles que ainda acreditam na Terra plana. Faz parte, né, dessa nossa democracia, e que nós vamos mostrando que é através da política pública, através de chegar, né? Também não adianta dizer assim, olha, porque nós vamos fazer... Não. Então, isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000 é uma efetividade de política, né? Os nossos institutos federais que estão sendo em todo o Brasil, é uma política efetiva. Universidade Federal, pé de meia, né? FIES, tudo isso é uma política efetiva. Então, isso chegando para as pessoas terem acesso a isso, elas sabem que faz diferença na vida delas. Mas a gente caminha bastante, viu, Eduardo? Caminha muito para a consciência de classes, né? E que não é hoje, ela é longa. Enquanto tiver luta de classes, né, a gente vai ter que estar conscientizando essa nossa população. Deputada, eu e a Laura, a gente estava vendo agora há pouco aqui nessa pesquisa que saiu hoje do meio, esqueci, mas o meio, 12,5%. 12,5% do eleitorado acredita que o presidente Lula não é o presidente Lula. Acredita que é um clone ou que é um sócio. 12,5%. Isso em pesquisa. A gente estava vendo isso agora. Eu e a Laura estávamos vendo aqui. Eu imagino como é difícil se comunicar com algumas pessoas. Que fase, né? Que fase. Por isso que eu acho pesquisa é uma coisa tenho até muito gente louca da minha mesmo. família, da minha própria família, tem gente que questiona, que assim, qual é o clone? Gente, Então, me ajuda. Terra plana é Deus. 8%. Não, gente, o louco é que tiveram que arrancar o dedo de Do todos, clone, de todos do esses clone, clones. pois Muita é. coragem. Mas, gente, vocês já imaginaram a confusão que deve ser? Porque, uma pergunta, assim, outro dia teve um questionário que fez essa pergunta. Você se identifica como de esquerda, de centro ou de direita? Aí 80% das pessoas disseram que era de direita. Tá vendo? Aí você fala, olha, o povo é de direita. Não é de direita. Eles não sabem. Ele não sabe o que é. Ser de direita é ser uma pessoa direita, né? Então, essa é uma pessoa direita, essa é uma pessoa bacana. Então, Sim. Bom, eu preciso me despedir da deputada. Deputada, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Um beijo a todos e todas. Vamos junto aí trabalhando, porque aqui é um canal que trabalha a consciência e fala a verdade, né? E não é IA, né? Não é inteligência artificial. É aquilo que precisa falar e é gente, né, de carne e osso. Então, a gente vai combatendo muito essas fake news, mas essa que eu te falar que o Lula é clone é demais mesmo. Beijo, gente. Valeu, até mais. deputada. Tchau, Um tchau. beijo para você. Até uma próxima. Vamos falar sobre saúde agora. Olha só, o estado de São Paulo tem 14 casos de sarampo em acompanhamento. 11 deles foram registrados na capital. Diante desse avanço da doença, o Ministério da Saúde ampliou a recomendação de vacinação em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
A gente chama agora a Karina Calife, médica sanitarista, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, para entender melhor esse cenário. A Karina, que é uma querida nossa, participou muito durante a pandemia aqui com a gente, nos ajudando a entender o que estava rolando, nos amparando em relação às várias dúvidas que surgiram. Karina, é um prazer te receber por aqui. A gente está de casa nova, tudo mudou, mas que bom tê-la aqui conosco novamente. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. O prazer enorme também estar aqui com você. Já estava com saudade do programa. Parabéns. Obrigada, fazia tempo que a gente não se falava, né? Mas é isso, estamos com esse problema grave de saúde agora e eu quero entender do que se trata. Sarampo voltando, vacinação necessária, conta pra gente qual o impacto disso tudo. Olha, Thalita, é uma questão muito importante, porque o sarampo, ela é uma das doenças virais assim mais contagiosas que existem no mundo, né? E a gente tem essa transmissão por vias aéreas, por espirro, por tosse, por várias coisas, e a gente tem o que a gente chama na epidemiologia de um recrudescimento da doença, ou seja, um reaparecimento, que a gente não tinha muito tempo, né? Acho que vocês sabem disso. O Brasil sempre foi uma referência no PNI, no Programa Nacional de Vacinação, no mundo inteiro, e desde os governos anteriores, o governo Bolsonaro, a gente foi perdendo um pouco esse lugar, né? Porque por conta de negacionismos, entre outras coisas, a hesitação vacinal voltou a acontecer. E esse é um dos motivos, né? Porque a gente está com um percentual de vacinação abaixo do que a gente deveria ter para o sarampo, para a tríplice viral, no caso, né? Então, a gente tem, o esperado é que a gente tenha algo em torno de 95% de cobertura vacinal, e hoje no estado a gente está com em torno de 77% a 78% de cobertura, que é abaixo daquilo que a gente precisa. E a gente está nessa coisa que a gente tem chamado de surto, que a gente chama de surto ativo, né? Que é um surto real de doenças acontecendo num determinado local, que é o caso de São Paulo, né? Acho que os últimos dados que eu tive eram 16 casos, entre 14, você falou, né? E 16, e a maioria deles na cidade de São Paulo, e uma parte menorzinha em Guarulhos e São Bernardo do Campo. Vou passar para a Laura e para o Edu para a gente entender esse cenário, questionamentos. Laura, Edu? Eu queria fazer uma pergunta bem básica, na verdade. Eu queria entender por que é que para a direita, essa pauta anti-vac, anti-vacinação, é tão fundamental. Até agora eu não consegui entender, parece uma coisa de louco, né? Por que você vai recusar a vacinação, sendo que os resultados da vacinação são tão óbvios, tão evidentes? Quando eu era pequena, as crianças eu tinha um monte de amiguinhos que tinham sequelas nas pernas por causa de poliomielite. Hoje não existe mais isso, quer dizer, mas no entanto, por quê? Por que para a direita isso é tão importante, ser anti-vacinação? Olha, é um mistério em parte, e, por outro lado, eu acho que tem uma coisa do medo, sabe? Da dúvida. Então, essa questão das fake news, eu acho que tem uma coisa muito grande das redes sociais que se ampliaram, e de WhatsApp, de várias outras coisas que as pessoas passam vocês estavam falando há pouco, eu entrei aqui um pouquinho antes, de clone do Lula. Pois é, coisa nesse nível, assim, que a gente acha tão absurdo, porque a vacina é uma das melhores coisas que a gente tem no mundo na saúde. São fantásticas. A gente hoje tem a expectativa de vida que a gente tem, né? Que você pega alguns anos atrás, a gente não tinha expectativa de vida, em parte, claro, em grande parte por conta das vacinas que a gente teve acesso, porque as pessoas morriam muito mais jovens, né? Antes, que não tinham essa proteção. E, de novo, é o que eu falo, acho que tem duas coisas no Brasil que são impressionantes, que uma é a questão do programa de vacinação e a outra é o programa de AIDS, por exemplo, que a gente acabou de ter agora a Conferência Mundial da AIDS no Rio de Janeiro, né? Então, o Brasil é muito à frente em várias coisas. Nosso Sistema Único de Saúde, ele é incrível, é maravilhoso, porque essas vacinas, elas são ofertadas dentro de uma possibilidade atualizada, sem riscos. A gente tem pesquisas para isso. Então, acho que vem um pouco esse medo, essa coisa do virar crocodilo, que a gente viu lá na Covid, né? Eu e a Thalita, a gente fez uma parceria muito grande. Eu tenho o maior carinho pela TVT, por esse programa, porque, para mim, era uma questão de honra que a gente pudesse trazer informação real. Então, acho que a questão da hesitação vacinal é isso, e que a direita talvez se aproprie disso, a dúvida, o medo, né? Essas são coisas que deixam as pessoas mais reféns, eu acho, do que é a verdade que a gente tem na ciência, né? Afastar as pessoas da ciência
não sei, e outros mistérios que talvez não estejam aí na minha capacidade de avaliação, viu, gente? Porque é incrível, não tem motivo para isso. É incrível. É incrível. Edu. Doutora, o que quer dizer 14 casos de sarampo em São Paulo? No seguinte sentido, é alguma coisa que a gente... É reflexo de algo que a gente já está vendo como uma falha na cobertura vacinal por causa desse negacionismo vacinal? É alguma coisa que pode ser relacionada com uma determinada área do Estado, então a gente não deve ficar preocupado nesse sentido da disseminação da informação, mas sim em batalhar para que aquele foco seja combatido. Tem como perceber, com a experiência da senhora e com as informações que são disponíveis, o que isso quer dizer de fato, assim, nesse sentido? Olha, eu acho que não é para ter pânico, porque não é disso que se trata, mas é importante, porque há muitos anos a gente não tinha essa quantidade de casos de sarampo. Como eu estava falando, isso é um surto ativo, ou seja, a gente tem um surto que está acontecendo na cidade, que é autóctone, ou seja, ele já se distribui, tem alguns casos importados, né, que a gente tem de alguns lugares da América do Sul, mas já tem outros casos que estão circulando. Então, a grande questão é garantir a vacinação hoje está indicada no nosso estado, né, em especial na cidade de São Paulo, São Bernardo e Guarulhos, para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos, independente da situação vacinal prévia, devido a esse surto ativo, porque 16 casos é muita coisa, a gente não tinha esse tanto de casos de sarampo há muito tempo, né? Então, eu que sou um pouquinho mais velha, que fiz medicina um tempo, mas eu não tive sarampo, a minha faixa etária não teve sarampo, porque a gente já vinha da vacina, pessoas um pouquinho antes tiveram. E e passaram muitos anos sem a gente, pela cobertura vacinal, como você trouxe, que era sempre maior de 95%. A gente sempre teve uma cobertura muito grande. Como eu falei, a gente tem uma cobertura abaixo daquilo que é esperado, menos de 78%, acho que está 77,8%. Então, eu acho que isso tem a ver com várias coisas, né? Tem a ver com a questão da hesitação, do medo que a gente estava falando, e tem a ver com essa circulação também, né? Essa circulação mais globalizada que a gente tem ultimamente, né? Das pessoas circularem, irem para outros países. Então, por isso que a gente tem que agora fazer esses bloqueios. Se alguém tiver sintoma, não é para sair de casa, não é para fazer contato, quer dizer, minto, é para sair de casa para ir para a unidade de saúde para ser atendida, mas não é para ficar circulando, né? Porque realmente é uma das doenças virais mais contagiosas do mundo, é o sarampo, e ela também tem uma possibilidade grande de algumas sequelas, né? Como encefalites, ou seja, não é só a doença viral em si, a gente tem uma possibilidade de gravidade de sequelas que é relevante. Perguntas básicas também. Então vamos lá. Quais os sintomas? Como que transmite? A vacina impede que você pegue ou impede que você tenha sintomas muito graves? Dá um panorama geral para a gente. Tá certo. Olha, os sintomas mais típicos, Thalita, são febre alta, acima de 38,5, né? A gente tem as manchas avermelhadas no corpo, que normalmente se iniciam em cabeça e rosto e depois vão progredindo em direção aos pés, né? Lé centrífuga. Isso a gente chama de rush cutâneo, né? Que são essas manchinhas avermelhadas que começam em face, em rosto, pescoço e vão progredindo. Tem também tosse seca, coriza e um sintoma também muito comum é uma conjuntivite que não é purulenta, uma conjuntivite um pouco mais avermelhada, né? Então, quando é que você deve procurar a unidade de saúde? Se você tem um caso de febre, com essa tosse seca, com essas manchas que começaram no rosto e estão seguindo para o restante do corpo, né? Vão centrifugamente. Ele tem que procurar uma unidade básica imediatamente e evitar contato social, porque aí a gente vai barrando essa cadeia de transmissão, né? É importante a gente manter a cobertura vacinal, então ampliar nesses lugares. A gente tem uma queda de ampliação vacinal. Os casos que a gente teve, tem caso de uma criança que não tinha história vacinal, né, antes, então isso é importante. Do ponto de vista da população, acho que eu já falei, né, de 6 meses a 59 anos, independente para residentes, estou falando agora de residentes e trabalhadores de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. As outras cidades entram numa campanha de multivacinação e vão fazer buscativa, ver quem está vacinado e quem não está. E foi incluída também, desculpa, gente, uma dose zero, que é para bebês de 6 a 11 meses e 29 dias, mas que não impede o que já está no calendário vacinal, que é de 12 a 15 meses, né? Também como contraindicação,
A gente tem basicamente, Thalita, gestantes, pessoas que são imunossuprimidas, sei lá, que fazem algum tratamento de químio para o câncer, que tem alguma doença a mais que diminui a imunidade, são as coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Quem pegou uma vez na vida, pega de novo? Não, o sarampo tem uma imunidade importante e a vacina, como você me perguntou, a vacina ela é para evitar ter o sarampo, né? Acho que é isso. Acho que todas as Tem que dúvidas. usar máscara? Tem que usar máscara? Como que passa, E a pessoa- exatamente? Principalmente por tosse, vias aéreas superiores, e ela é super contagiosa. Então, se a pessoa tem sintomas, é importante que use máscara sim, para aí que se mantenha afastado de outras pessoas e avise, né? Vá na UBS, para que isso seja, enfim, diminuída essa possibilidade de contaminação, na verdade, de infecção, né? Quando a gente tem esses sintomas mais graves, procura a UBS para receber medicamento ou é algo que você tem que esperar o ciclo e você pode tratar em casa de forma isolada? Sim, eu acho que tem a questão do que a gente chama dos medicamentos para os sintomas, né? Os sintomáticos, não tem um remédio um remédio que vá curar o sarampo, não é isso? Ele tem o ciclo viral da doença, mas algumas medicações podem ajudar, por exemplo, antitérmicos, né? Com a febre que é alta, a questão, né, de alguma situação dolorosa também para a questão da tosse, da coriza, tal, mas nada disso é exatamente para curar, são medicações sintomáticas, né, Thalita? E principalmente para ficar atento às complicações, porque, como eu falei para vocês, é uma doença que tem a possibilidade de algumas sequelas que são graves, né? Para fazer uma encefalite, é uma coisa que vai precisar de um cuidado maior, né? Então, é por isso. Por isso que é importante a imunidade com a vacina, e quem já teve a doença pode ficar. Mas são poucas as pessoas que tiveram, né? De tempos para cá, já há uma diferença. Eu não tenho essa memória. Não tenho essa memória se eu tive, se não tive. Eu tive, eu me lembro que eu morava numa vila e o método de vacinar as crianças era assim, alguém ficava com uma doença dessa, punha todas as crianças juntas para brincar, todo mundo pegava sarampo e aí daí para frente ninguém mais pegava sarampo. Imunizava dessa forma. Não é mesmo, é a tal da imunidade de rebanho, né? Isso. Mas isso era porque a gente não tinha vacina, é outra coisa, né? Porque não tinha. Então a gente sofria para não ter mais. Perfeito. É isso. Karina, um prazer recebê-la novamente. Muito obrigada. Um grande beijo para você e até uma próxima. Até a próxima, gente. Foi uma honra. Obrigada pela oportunidade. Até. Até. Karina Calife aqui com a gente. Deixa eu trazer só essa última notícia, temos tempos para finalizar. A greve dos ferroviários na CPTM entrou hoje no segundo dia e mantém paralisadas as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. O movimento pressiona o governo Tarcísio de Freitas por garantias de emprego a cerca de 4.700 trabalhadores após a concessão das linhas à empresa Trívia. Numa entrevista coletiva, o diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, Luiz Barbosa Neto Júnior, afirmou que as negociações com o governo não avançaram e atribuiu a continuidade da paralisação à falta de um acordo. Hoje, nessa Assembleia, a categoria, baseado na ausência de resposta do governador, resolve manter o movimento grevista até que o governador ele venha e nos dê um documento oficial completo da categoria. Está na mão do governador, o que queremos é voltar ao trabalho e oferecer o transporte de qualidade que sempre oferecemos para a população. Mas o que pedimos é que o governador se manifeste oficialmente com essa garantia de emprego. É isso, está nas mãos do governador, então, a manutenção ou não dessa greve, a gente vai acompanhar, trazendo informações para você aqui na nossa programação em relação, de fato, à decisão dos metroviários, trabalhadores em ferrovia, de manter essa greve pelo terceiro dia consecutivo ou não. A gente segue acompanhando. Laura, Edu, até amanhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até. Quem está comigo até o final, youtube.com/redetvt, Karina Santos, Emira Elias,
Dalvan Freitas, Wanderson Salles, Damiana do Nascimento. Pessoal, eu vi aqui enquanto a Karina Calife falava, lembrando, né, sobre esse momento que a gente passou juntos, né, de bom para todos. E eu tenho muitos nomes aqui que eu reconheço dessa época. E realmente a gente formava aqui essa trincheira, levando informação, combatendo fake news naquele momento que foi muito difícil para todos nós. Então, um beijo grande para todos vocês que estiveram comigo aqui durante esse momento. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia hoje. Eu volto amanhã às 10h30 da manhã aqui no Primeira Edição. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News Segunda Edição com o Dom Ernesto. Te convido a acompanhar mais informação, mais análise, mais notícia. E eu volto amanhã e te espero por aqui, tá certo? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.